Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Dos Dedos de Prosa e Poesia, em que falamos algumas coisas aqui, mas principalmente literatura e mais especificamente poesia, a experiência poética, né, a leitura poética, a leitura de poesia. E antes de mais nada, claro, eu peço que vocês, possível, se gostarem, coloquem um joinha aqui, se não gostaram, um para baixo, para cima, comentem, por favor, tem uns comentários aí, tá? Para nós darmos continuidade, para dar força aqui para o nosso canal, para divulgar a poesia, tá certo? Nesses dias agora, até por causa, em vista das que está acontecendo no nosso país, da questão das notícias terríveis de mortes, de uma mortandade terrível no Brasil que está acontecendo. Ontem, no dia 6 de abril, morreram em um período de 24 horas, mais de 4 mil pessoas da Covid-19. Então, essa experiência, esse momento, não tem como não refletirmos sobre a questão da morte, né? Sobre essa coisa terrível que nos assombra, que nos angustia, que é a morte, como lidar com ela. Os poetas também, obviamente, tiveram a morte como seu tema. Aliás, vários poetas tiveram a morte como tema, é, é, falando sobre a vicissitude de nossa existência, a efemeridade da nossa existência como seres humanos é, mortais. Tá? Então, é inevitável que os poetas, né, a poesia falasse sobre a morte, que é uma experiência, um evento inevitável da vida, certamente. Como lidar com ela, etc. Os poetas refletiram muito sobre isso. Bem, aqui nós vamos trazer para vocês para leitura e reflexão sobre a morte, a poesia de Paulo Celan. Paulo Celan foi um poeta do século XX, nasceu em 1920, morreu em 1970, certo? Ele foi um poeta romeno ali da Europa, certo? Ele viveu o maior tempo em Paris, morreu em Paris, certo? E como um autor que viveu no século XX, certamente nos anos 20, 40, certamente, e viveu como judeu a experiência terrível da Segunda Guerra Mundial, né? A perseguição nazista, o extermínio nazista nos campos de concentração. Ele viveu isso profundamente, não à toa, infelizmente, chegou a perder os seus pais, né, pelos campos de concentração. Foi uma experiência que marcou, não podia ser diferente, marcou muito, né, a vida do poeta e a poesia dele também, né, que é uma poesia em que sobram imagens desoladoras, sobram imagens muito significativamente terríveis, não só em sua densidade, em sua beleza, mas em sua crueza também. Um tanto seca, uma poesia nada muito retórica, nem sentimental, nem melosa, pelo contrário. Né? São imagens que ele evoca, imagens muito fortes, de experiências muito traumáticas mesmo que ele teve, mas ele coloca nos versos mais de maneira mais simbólica, com os simbolismos, com metáforas, né, do corpo, da paisagem, da natureza, mas sempre evocando algo de meio triste. Pois então, eu queria falar com vocês, ler para vocês 3 poemas de Celan. Né? Esse livro aqui, só para ver, aqui é um poema Cristal, o nome do poema, que é um dos poemas dele, da editora Iluminuras, e tem a seleção e a tradução de Cláudia Cavalcante. Tá? Tem outras traduções, mas essa aqui é a que eu tenho aqui comigo. Tá bem? O primeiro poema que eu ler para vocês é o Salmo. Tá? Vamos ler Salmo. Ninguém nos molda de novo com terra e barro, ninguém evoca o nosso pó, ninguém. Louvado sejas, ninguém, por ti queremos florescer ao teu encontro. O nada éramos nós, somos, continuaremos sendo, florescendo a rosa de nada, a rosa de ninguém. Com o estilete claral, mostrando alto céu, a coroa rubra da palavra púrpura que cantamos sobre o espinho. Outro poema que eu queria ler para vocês é Os Cântaros. Nas longas mesas do tempo, embebendo seus cântaros de Deus, eles vaziam os olhos de quem veio e os olhos de quem não.
Os corações das sombras reinantes, o magro rosto da noite, são os maiores bebedores. Lá levam a boca o vazio como pleno e não transbordam como eu ou tu. Numa rápida colocação sobre os dois poemas, temos aqui uma experiência mística de um homem diante de um Deus. Mas esse Deus é o Deus bíblico no sentido vamos dizer assim, comum, né? No sentido mais óbvio, não. É um Deus que evoca o nada. É o Deus que cria o ninguém. É o Deus que lá nós bebemos o nada dele, como vássaros, como cântaros vazios. Então, isso é um pouco da poesia de Celan e a sua experiência, vamos dizer, com esse sagrado. Né? Um salmo, que igual que o salmo do bíblico, mas é um salmo agora do ninguém, certo? Ninguém nos molda de novo na terra e barro. Ninguém. Ou seja, esse Deus é ninguém. Então é uma experiência antimística, uma mística ao avesso, será? Mas faz para refletirmos sobre essa vivência, essa experiência de Deus, do que nós temos como Deus. Mas eu queria, sobretudo, falar com vocês alguns poemas mais famosos dele, que tem a ver mesmo com esse vídeo e com esse momento, que é o Fuga sobre a Morte, que é algumas traduções está Fuga da Morte, famosa tradução, né? Mas eu quero ler aqui com vocês esse poema. Talvez o mais famoso de Celan. Vamos ler juntos? Leite breu da aurora, nós o bebemos à tarde, nós o bebemos ao meio-dia de manhã, nós o bebemos à noite, bebemos e bebemos, cavamos uma cova grande nos ares. Na casa mora um homem que brinca com as serpentes e escreve. Ele escreve para a Alemanha quando escurece teus cabelos de ouro, Margarete. Ele escreve e aparece em frente à casa e brilham as estrelas. Ele assombra e chama os seus matins. Ele assobia e chegam os seus judeus, manda cavar uma cova na terra. Ordena-nos agora toque para dançarmos. Leite breu da aurora, nós te bebemos à noite, nós te bebemos de manhã e ao meio-dia, nós te bebemos à tarde, bebemos e bebemos. Na casa mora um homem que brinca com as serpentes e que escreve para a Alemanha quando escurece teus cabelos de ouro, Margarete, teus cabelos de cinza sunamita, cavamos uma cova grande nos ares onde não se deita um. Ele grita, cavem mais até o fundo da terra, vocês ali, cantem e toquem. Ele pega o ferro da cintura, balança os seus olhos são azuis, cavem mais fundo as pás, vocês ali, continuem tocando para dançarmos. Leite breu da aurora, nós te bebemos à noite, nós te bebemos ao meio-dia e de manhã, nós te bebemos à tardinha, bebemos e bebemos. Na casa mora um homem, teus cabelos de ouro, Margarete, teus cabelos de cinza sunamita, ele brinca com as serpentes. Ele grita, toque mais doce a morte é uma mestra da Alemanha. Ele grita, toque, mas escuros violinos, depois subam aos ares como fumaça e terão uma cova grande nas nuvens onde não se deita ruim. Leite breu da aurora, nós te bebemos à noite, nós te bebemos ao meio-dia, a morte é uma mestra da Alemanha, nós te bebemos à tarde e de manhã, bebemos e bebemos. A morte é uma mestra da Alemanha, seu olho é azul, ela te atinge com bala de chumbo, te atinge em cheio. Na casa mora um homem, teus cabelos de ouro, Margarete. Ele atiça seus batis contra nós, dá-nos uma cova no ar. Ele brinca com as serpentes e sonha a morte. É uma mestra da Alemanha. Teus cabelos de ouro, Margarete. Teus cabelos de cinza sunamita. Como vimos aqui, o poeta evocar um acontecimento que ele via, que ele presenciou, né, que foram aqueles momentos terríveis, dramáticos, dos homens, provavelmente dos soldados nazistas, que diziam para as pessoas fazerem as covas, né, onde os corpos eram jogados. Enquanto isso, mandava as pessoas tocarem, né, dançando o baile macabro da morte, certo? O poeta faz a Margarita, alguma referência, a Sunamita, né, provavelmente lá da Bíblia, né, e faz umas imagens belas, fantasticamente belas do leite breu que bebemos à noite. Ele não se refere a sangue, ele não fala de sangue, ele fala de um leite breu, né,
uma metáfora fantástica sobre essa escuridão maior que nos cerca, que nos vem, que é a morte. Tá? Então, como eu falei, são experiências que ficaram. O poeta vem as suas lembranças, provavelmente vem esses flashes de lembranças, vem essas imagens, algumas vezes parecem desconexas, mas se coadunam como um todo, e faz-nos refletir, pensarmos e emocionarmos, certo? Bem, o Celan certamente viveu momentos difíceis, terríveis, na sua juventude e adolescência, viveu em Paris quase toda a sua vida, publicou vários livros, tá? E morreu em 1970, suicidou-se, na verdade, jogou-se da ponte aos 50 anos de idade. Mas eu quero falar para vocês aqui, antes de fechar, que é o seguinte: o fato de o poeta falar muito sobre a morte, de a poesia falar sobre a morte, de boa parte da poesia falar sobre a morte, da arte falar sobre a morte, a poesia a arte o canto da vida, tá? Por favor, não se matem, não se matem, ninguém se mate, por favor. Uma espécie de catarse, serve como forma de catarse para nos deliciarmos, a arte nos deliciarmos de maneira triste, serve de né? Mas, por favor, não se matem, no sentido de não é para ninguém se matar, são imagens terríveis, fortes e absurdamente tristes, mas a poesia é o canto da vida, da sobrevivência e da resistência e da vida. Muito obrigado que ficou até aqui, tá? Me acompanhe, por favor, divulgue o canal se gostar, tá certo? E seja bem-vindo, espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.